Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa! Londrina, cheio de assuntos interessantes e todas as vezes que eu ando pela essa cidade eu percebo cada vez mais que nós temos mesmo que nos preocupar com todos os detalhes, como moradores, não é? Tem muita gente que é curiosa, tem muita gente que tem especialidade, mas todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Eu também tenho a minha, você tem a sua, e nós temos aqui um grande meio de comunicação, que é a Paiquerê 91,7, para que a gente consiga, no meu caso, curioso, tirar dúvidas, porque sempre na minha vida eu sempre fui na fonte para perguntar o seguinte: como é mesmo que é feito isso? Para que é feito isso? Então, todas as vezes que eu tive cara de pau para fazer essas perguntas, sempre eu tive as melhores respostas. Por isso que nesse podcast, normalmente a gente traz aqui quando os assuntos estão pipocando na mídia ou quando é um assunto tensionado por um lado ou outro da cidade de Londrina, ou quando são dias comemorativos, ou quando são datas importantes para a gente lembrar, ou quando são importantes no contexto de uma cidade. E pensa numa importância que tem o esporte na cidade de Londrina, né? Não fui um grande esportista nessa cidade, porque sempre fui um molecão de jogar suíço. O campo era muito grande, rapaz, eu cansava muito, eu gostei do suíço, que era bacana. Natação, eu sempre fui um tijolo, caía na água e afundava. Basquete, eu tinha altura, mas, cara, era ruim de mira. O vôlei, mais ou menos, cara, nossa, nunca acertei. O handball era legal, o handball eu gostei. Aí machucou o dedinho e pronto, já parou de brincar também. Mas não se resume só a isso o esporte de Londrina. O esporte de Londrina são dezenas e dezenas de modalidades numa cidade que passou dos seus 91 anos e o esporte, desde o comecinho dessa cidade, ela trata esse assunto com muita paciência, com muita atenção, com muito carinho, porque a gente sabe que o esporte ele muda vidas. Portanto, para isso, para falar a respeito do esporte na cidade de Londrina, eu trago aqui 3 convidados que eles vivem 24 horas o esporte. Eu descobri que tem esportista que passa 24 horas trabalhando, praticando, pensando, investindo. Então, não tem aquela história, fecha às 6 horas e vai para casa. Não tem. Sábado. Sábado tô sossegado. Não, não sossega sábado, não sossega domingo, não sossega feriado. Para tanto, para o assunto Esporte em Londrina, hoje nós teremos Felipe Prochet. Ele é diretor-presidente da Fundação de Esporte de Londrina. Nascido em Londrina em 85, faz as contas aí quantos anos esse cara tem. É empresário, casado e pai de 2 filhos. Como que é o nome das crianças? Maria Eduarda e Antônio. Já fez uma média. Descendente de uma família pioneira na cidade. Pioneira desde quando os Prochet estão aqui? Desde 46, Marcão? Caraca, mano, desde 46? 46. Desde 46. Possui formação em marketing e propaganda pela Unopar e especialização em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Atualmente, exerce o cargo de vice-presidente do Londrina Esporte Clube no triênio 2023-2025, tendo presidido o clube nos triênios de 2014 a 2016 e 2020 a 22. Então, calma aí, se fizer as contas, nós estamos aí com quanto tempo você de Londrina Esporte Clube? Tem mais um pouquinho ainda, porque na gestão do Cláudio Canuto eu fui presidente do conselho de 2011 a 2013, se eu não me engano. Então dá quantos anos, somando tudo? Já são 14 anos aí. 14 anos? Participando ativamente, 15 anos participando. Do Londrina Esporte Clube. Muito bem. Atuou como vereador em Londrina entre 2017 e 2020, período em que também foi o primeiro secretário da mesa executiva entre 2019 e 2020. Durante o mandato, integrou e liderou diversas comissões na Câmara Municipal, com destaque para a presidência da Comissão de Finanças em 2017 e a relatoria da Comissão Especial de Desburocratização também em 2017, muito importante. A relatoria da Comissão Especial de Acompanhamentos da caducidade da Sercontel em 2019, muito importante também, além de ter exercido a vice-presidência da Comissão de Ética no mesmo ano. Felipe, eu percebo aqui que você sempre teve uma atuação comercial, empresarial, uma família de pioneiros na cidade, muito envolvido com o Londrina Esporte Clube, muito envolvido também com a parte política e agora como diretor-presidente da Fundação. É a soma de tudo isso, né, Felipe? É a soma de tudo isso, né? É ter nascido na cidade, conhecido a cidade, assim, desde as pessoas que vieram para cá para investir, porque hoje não é que tá fácil, não. Mas eu imagino, 1930, 40, 50, cara, era barro
a visão lá na frente para dizer, cara, será que essa cidade vai dar certo? Vou trazer minhas crianças para cá, meus negócios para cá. E foi mais ou menos isso que o seu pai e toda a sua família fizeram, né? O meu bisavô, né, que é o que leva até o nome da Avenida Harry Prochet, né, Marcão? Ele veio para Londrina através de uma empresa americana, que era a American Coffee Corporation, e ele era o representante do Brasil com o governo americano na questão de exportação de café durante o período da guerra. Então, o início da origem da família aqui foi para fazer o transporte do café para os portos, né, principalmente Santos na época. Depois veio aí o porto de Paranaguá, e aí se criou a Transparaná, que foi a empresa que foi da nossa família por muito tempo, até a década de 90. Que coisa, né, bicho? A Transparaná sumiu tem quantos anos do mercado? Ela 94. Cara, parece que ela está 98. até hoje na Avenida Celso Garcia. Parece que ela continua ali. As pessoas falam Transparaná como se ela tivesse saído do mercado ontem. E aí, nisso, ele veio, né, fazer o transporte, criou a empresa, posteriormente trouxe o Jeep para o Brasil, né, que o Jeep Willys, primeira fábrica, muita gente não sabe, mas a primeira linha de montagem do Jeep é em Londrina. Você tá brincando? Foi. O Jeep no Brasil, a primeira fábrica, foi em Londrina? Londrina. Transparaná, através dessa representação dele com o governo americano, acabou a guerra, ele acabou trazendo o Jeep para o Brasil em caixas, né? Se você Certeza que seu primeiro brinquedinho foi um Jeepinho. Tô brincando, cara. Eu tenho esse brinquedo ainda, um 51 inteiro original, que está em restauração. Em breve a gente pode dar uma volta. Olha que legal, cara. É bom. O que eu comentei, e é uma grande verdade. É muito bom ter essa base familiar pioneira para entender um pouco do que é a cidade, né? Para ter essa coisa no sangue mesmo, de entender. Porque lá atrás, time de futebol, política, tudo isso viveu junto com a sua família, né? Viveu junto com as suas vontades, os seus estudos, não é? Lógico. E uma coisa que ninguém sabe, ou muita gente que não tem o mesmo sobrenome, mas o primeiro vice-presidente do Londrina era o cunhado do meu avô. Meu avô não gostava muito de participar, dar a cara, assim, né, se expor. Ele era mais reservado. Colocou o cunhado como o primeiro vice-presidente do Londrina, o Saulo Val Esteves de Almeida, ele falou assim, vai você, vai, deixa, eu fico quieto, eu te apoio, mas você tá lá participando. Então, desde sempre a família tá envolvida. E eu fui o primeiro, na verdade, a me envolver, né, tanto politicamente quanto com Londrina, assim, na parte política mesmo, no dia a dia do clube. Quando, em 2010, Marcão, 2010, 2009, o antigo, nosso ex-presidente Agostinho Miguel Garrote, passou na empresa um dia para pedir uma ajuda para pagar a conta de luz do Londrina. E aí eu paguei 3 meses de conta atrasada, ele me presenteou ali com título de sócio do Londrina. Aí entrei no conselho, virei presidente do conselho, virei presidente do clube. Acabou. Aí foi. Aí, por um convite do ex-prefeito Kiref e do Christian, que era o presidente da Sercontel, me filiei ao PSD, fui eleito vereador em 2016 e estamos aí hoje com companheiros aqui de caminhada, você na Secretaria de Cultura e eu na Secretaria de Esporte, né, a Fundação de Esportes, nessa caminhada que é a vida pública. Amém. Muito bem, muito bem. Do Jeep eu não esqueci. Um Jeepinho 51 é legal, cara. Verdinho? Cinza. Cinza. Também vale. Essa cor aqui, né, Felipe? É um cinzinho. Cinza exército aí. Exatamente. Vem aí, Mazinho! Vilmar Aparecido Caos, diretor técnico da Fundação de Esporte de Londrina, graduado em Educação Física pela UEL em 90. Mestre em Exercício Físico na Promoção da Saúde pela Unopar em 2014. Significa que continua estudando, e recente. Foi professor universitário da UEL, Unopar e Unifil, além de coordenador de projetos esportivos escolares. Atuou como técnico de basquetebol por 25 anos. Eu estava falando do basquete aqui, olha só. Chegando aqui, não tem chance. Na minha idade, mesmo você com 30 anos de experiência, não vai fazer um cara como eu jogar nunca, né, cara? Chegando ao 5º lugar no Campeonato Brasileiro da CBB e como gerente da equipe de handball Londrina Unopar no Mundial de Clubes em Doha, no Catar. Foi diretor-presidente da Fundação de Esporte Londrina, 2013 e 2016, e é chefe do escritório regional R4 da Secretaria de Esportes do Paraná, 2012, 2013 e 2021, 2025. Ô, Mazinho,
Vilmar Aparecido, pouca gente te conhece, né? Mazinho É o mais nome fácil. mais. É o nome de guerra, como a gente fala, né? O nome do esporte. Vilmar fica, acho que só para minha mãe, falar a verdade hoje. Que Você é nascido em Londrina, não? nascido em Maringá, Maringá. em 67. E aí veio para cá, pra... É assim, o histórico também da família também, tanto do meu pai, que é aqui de Jataizinho, que é os Caús, e a minha família Batistella. E É meu avô Caús. Caús. E a minha família Batistella, que tinha fazenda aqui no Bratislava e Londrina e Cambé. Que é meu avô, tudo a parte da minha mãe. O esporte entrou na sua vida como? Professor, para falar a verdade, É? acho que todo mundo aqui lembra de algum professor, de alguém que fez Sim. alguma mudança na sua vida. No meu caso, foi o professor Reginaldo, já falecido lá de Umarama. Ah, é? O professor fez com que você tivesse, né, essa percepção para o esporte. Foi um exemplo para você. No meu foi a dona Firoco, professor de matemática. Essa marcou minha vida. Eu era da turma do fundão. Traumatizou? Não, cara, traumatizou total. Dona Firoco, uma japonesa, cara. Aí ela dava aula para mim durante o dia normal e eu não prestava atenção. Ela era da turma do fundão, ela chamou minha avó e falou: ó, esse menino não vai passar dia nunca, ele é muito distraído. E a dona Firoco marcou minha vida, porque eu tinha aulas particulares na casa dela e ela tinha muita paciência comigo. Aquela paciência daquela japonesa, professor de matemática na Vila Casone, marcou minha vida, cara. Eu tive 200 professores, mas essa, dona Firoco, não saiu da minha vida. É que assim, os meus pais foram trabalhar com café em Maringá, onde eu nasci. Aí, com o tempo, acabou migrando para Umarama por questão de trabalho. Aí, como todo garoto, a gente morava em bairro, pulava o muro da escola, aquelas coisas da época de escola pequena, né? E o professor era o nosso pai, falar a verdade, né? Ele que ensinava tudo, né? Até de etiqueta, que eu brinco. Ele fazia lanches pra gente na escola, aí tinha as mesas da escola, daí ele colocava assim, ó, nunca, talvez e sempre. Que é a forma de você se postar numa mesa para comer. E isso é um professor de educação física, que no caso tinha uma especialidade de basquete, que era o Reginaldo. Pronto, moldou sua vida. E aí, escola, estudar, vim para Londrina depois fazer universidade, foi tudo por causa do professor. Do professor. Muito bem. Fernando Iogui, assessor de logística da Fundação de Esporte de Londrina. É formado em Direito e está concluindo a pós-graduação em Gestão Pública, com uma trajetória na vida pública, atuando por 6 anos no Poder Judiciário e acumulou 10 anos de experiência no Poder Legislativo. Atualmente está no seu 3º ano de atuação no Poder Executivo. Fernandinho, você é de Londrina? Bom dia, Fernandinho. Tudo bom? Bom dia, Marcão. Sou nascido em Londrina, sou londrinense. De que bairro? Vila Recreio, especificamente. Aí, o cara da Vila Viu? Recreio. Vila Recreio. Que maravilha. Grandes histórias, buracão, todo o campinho da Vila Recreio. Rapaz, o campinho da Vila Recreio. Mas eu me parece assim que você não foi um cara que correu naquele campinho, né? Eu sou mais o cara que Zen. faz parte de gestão. Gestão, você ficava só na arquibancada. Se você Não deixar lembro você uma correndo bola ali na com o lateral, Robertinho, não vou, o Robertinho, a turma do Robertinho, Não, o Catarro, aquela galera Você toda. viu? Não vejo o Não, Fernandinho não. correndo com aquela galera ali É do mais lá- no campo da Recreio. mais na lateral, ali na lambrada, mais naquela lado. Dando pitaco. Só Na dando pitaco. lateral, na lateral. Muito bem. Senhores, é o seguinte. O esporte. Eu tenho aqui umas 200 perguntas que as pessoas acabam fazendo para a gente para perguntar sobre o esporte da cidade de Londrina, né? Mas, assim, como diretor-presidente da Fundação de Esportes, qual é a conexão com os esportes? Qual é a conexão que o esporte tem com a cidade? A importância que o esporte tem hoje, você como diretor, você perceber que a cidade olha como um todo o esporte, né, na cidade, né? Não é apenas para quem pratica, não é, Fernando? O esporte ele tem um reflexo extremamente importante para a cidade de Londrina, não tem? Marcão, você pegar e fazer uma análise de uma cidade hoje de quase 600 mil habitantes, e onde a gente tem vários destaques. O Mazinho, até quando a gente sempre conversa, ele fala que mesmo que o esporte tenha ficado abandonado por algum tempo, ou que a gente não deu o valor necessário realmente para o esporte, Londrina é agraciada com várias pessoas de competências extremas, né, Mazinho? A gente pode citar aí dezenas de esportistas londrinenses que destacaram a nível nacional. Nós temos hoje o Mazinho aqui,
é um ex-presidente da Fundação de Esportes, que sabe a dificuldade que é administrar isso, a dificuldade orçamentária que o município tem, né, e o que demanda realmente. E eu tenho também outros 2 ex-presidentes que hoje estão na Câmara de Vereadores, que graças a isso aí também sabem dessa dificuldade, que é o próprio mestre Madureira, né, que é do Taekwondo, e o Oguido, que vem aí do Karatê, né. Mas, Marcão, o esporte é muito amplo e como uma pessoa que vivencia isso já há algum tempo, eu sempre falo assim que o esporte pode ser uma mudança numa sociedade. Então você tem desde a questão de saúde, desde a questão de educação, que isso, se a gente conseguir linkar essa parte, fora a questão social, né, que você consegue abranger com isso, com projetos sociais, levando nos bairros e tudo, a gente consegue linkar e dar uma sustentação maior para o esporte na cidade de Londrina. Dentro da fundação, nós temos algumas dificuldades, mas a gente tenta tirar ela de letra dia a dia. Nós temos aí mais de 280 espaços onde a gente pode atuar. A gente tem vários projetos aí que a gente acaba incentivando. Cara, são 280 espaços? 284, para ser mais exato. Espaços públicos? Espaços públicos que a fundação toma conta. O que é espaço público? Uma praça, um ginásio? Uma academia ao ar livre, um ginásio, o autódromo, o estádio. 280 na cidade. E aí nós temos, para você ter uma ideia, Marcão, pessoas diretamente atingidas com o FAPE, né, Fernandinho? Sim. 15 mil atletas. O que é o FAPE? Vou deixar... F-E-I-P, Mazinho? FAPE. O FAPE, na verdade, é um programa de incentivo da Fundação de Esportes, como você tem na Lá é o Secretaria Promic. de Cultura, o Promic. Que é o incentivo à cultura. Vocês têm um incentivo ao esporte. O incentivo ao esporte, onde a gente tem 84 modalidades que são contempladas hoje com o FAPE, e nós temos aí quase 15 mil atletas que são atingidos diretamente com o FAPE. Mas o Mazinho, até deixar ele falar um pouco dessa questão técnica do FAPE, né? E como diretor técnico da fundação, deixar ele... Bom dia aí para todos, né, novamente, e falando sobre essa política de esporte, né? Porque Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. É um fundo. É a Lei 8.985, 2012, foi instituído esse fundo. Dentro desse fundo, com o passar desses 23 anos aí, foram criados programas para desenvolver o esporte. Deixar bem claro, Marcão, né, Felipe? A gente vem sempre conversando sobre isso, eu falo sempre desde o momento que a gente fala de política de esporte. Então, o importante nesse momento da atual gestão é a gente preparar uma política de esporte, porque 2023, né, tinha a Lei Pelé, 2023 foi aprovada a Lei Geral do Esporte. Em cima dessa Lei Geral do Esporte, todos os estados da federação vêm desenvolvendo suas políticas. O estado do Paraná também criou sua secretaria nova, criou seu Conselho Municipal de Esporte e tem um fundo para o esporte. A educação, a saúde, a assistência social, já existe esse fundo federal. Que o esporte está lutando também é para ter um fundo federal, é o Fundo de Esporte. O Paraná já saiu na frente, já tem recursos para isso e está instituindo e treinando os 399 municípios, está aprofundando, dando, como eu falo assim, orientando, acho que é a melhor palavra aqui, os municípios também a se profissionalizar dentro de uma política de esporte, que é ter sua secretaria, é ter seu conselho e ter seu fundo. É o caminho que Londrina, né, Felipe, hoje, com o Thiago, com essa nova administração, tentando profissionalizar o esporte amador. E nessa parte, Marcão, esse primeiro semestre desse ano, como o orçamento já estava previsto, né, as modalidades ali já estavam, já tinha sido feito o edital, né? O edital foi publicado em dezembro do ano passado, 27 de dezembro. Então, tudo que vocês fizeram nesses primeiros 6 meses foram decisões tomadas no ano passado.
que vocês só estão cumprindo. Questão orçamentária, sim, né? E a política do FAPE também. Então, nesse primeiro semestre, lógico, daí nós tivemos o processo ali de homologação dessas modalidades, que ele foi só ocorrer no final de janeiro, e em fevereiro ali teve esse prazo para o segundo edital. Então, a princípio eram 90 e poucas modalidades, algumas foram excluídas, ficaram 84. E nesse primeiro semestre, o que a gente fez? A gente organizou essas questões burocráticas. Como o Mazinho bem colocou, existe a questão dos fundos, né? Fundo do esporte, questão federal, questão estadual, e Londrina não estava apta para isso. Londrina não tinha o projeto do fundo do esporte. Já está na PGM, em análise essa questão, já está na Secretaria de Governo, a lei que vai possibilitar a Londrina a ter o fundo. E dentro desse ano, nós conseguimos o selo bronze, que na verdade o selo bronze já tinha, conseguimos o selo prata e o selo ouro do Estado do Paraná. Falta só o selo plus, que é essa lei, né, na verdade, do fundo, que vai possibilitar que a gente receba recursos de outras fontes que não seja só o cofre municipal. Porque é importante você ter a lei do patrocínio, né, Fernandinho? Para que a gente possa ter atletas com a camiseta estampada, não só a logo da prefeitura e da FEL, mas também de outras marcas. Exato. Isso a gente vê no Brasil inteirinho, né? Então tem atleta que parece camiseta, que é o macacão de Fórmula 1. A quantidade, não é verdade, por centímetro quadrado de patrocinadores. Isso vai ser possível. Destacando essa obtenção, né, desses selos, né, que foram obtidos. Certificados. Isso já é uma legislação desde 2023 e somente agora em 25 que foi obtido todos esses selos. E o Mazinho é um precursor dessa situação porque ele não contou, mas ele era o chefe do escritório do Estado do Paraná aqui em Londrina. Então, ou seja, ele cobrava toda a regional para que todos se habilitassem no programa do Estado do Paraná. Aí o que o Felipe fez? Importou ele para Londrina, colocou ele dentro da Fundação de Esporte, e nos primeiros 6 meses ele já entregou o resultado aí, que são a obtenção dos selos que faltava para Londrina. Isso aí olha o que vale a experiência, Mazinho. Isso tudo para obter recursos não vinculados, ou seja, não são recursos do município, são recursos que vão vir do Estado do Paraná, ou seja, recursos que não estavam previstos no nosso orçamento vão começar a chegar a partir da obtenção desse fundo municipal. A tua experiência estadual fez essa habilitação, a partir do momento que os selos vêm, aí você fica apto, Londrina fica apto a receber mais verba. Isso. Porque esse programa que o Estado instituiu é que os municípios sigam esse caminho, e os nossos amigos que estão na Secretaria de Esporte hoje são todas pessoas que lutam por política de esporte. Então, o Paraná, e também deixar aqui já agradecer muito bem ao governador, porque nesses meus 58 anos, Marcos, eu acredito que esses últimos 6 anos aí, nós nunca tivemos tanto apoio e tanta valorização do esporte dentro do Estado do Paraná. E hoje a gente é referência federal em políticas públicas, que é o Estado do Paraná. E Londrina, que a gente vai falar muitos assuntos aqui, não pode ficar para trás, porque nós somos precursores de vários programas e projetos de excelência no esporte londrinense. Como tudo, passam por transformação, e esse é um momento de transformação, da gente poder agora profissionalizar a política de esporte. As pessoas que estão atuando com esporte, com gestão, sejam profissionais e tenham gabarito, né, nesse quesito de política de esporte. Eu estou falando aqui em política de esporte, falando em esporte no geral. O que acontece muito na nossa área é a pessoa que ela entende muito de uma modalidade esportiva. E aí ela acaba fazendo uma gestão de uma modalidade esportiva. Nós não, né, Felipe? Então a gente está tendo o cuidado, junto com o prefeito, da gente falar em gestão de esporte, não gestão de modalidade. Tem uma diferença muito grande. Exemplo, o boxe. O boxe é uma modalidade que tem as suas precariedades, suas necessidades, os seus campeões, não é verdade? Quanto é que custa para manter um time de Londrina? Então, cada uma dessas, você falou mais de 80, eu imagino que a preocupação com cada um desses centros esportivos, né, a manutenção desses centros esportivos, você fazer uma troca de experiência com todos aqueles que treinam em Londrina, e você tem que trazer pelo menos alguém de fora, sempre para você trazer essa experiência. Essa é a preocupação também da Fundação de Esportes. Não é só a parte do FAPE que patrocina
mas também essa manutenção, na verdade, essa troca, Crescimento. esse crescimento, no mínimo é busca de medalha, né? No Então, mínimo é Marcos, busca de porque medalha. assim, né? ó, dentro dessa política, dentro da Lei Geral do Esporte, e que o Estado tem, que nós estamos instituindo em Londrina, tem as dimensões ou eixos, depende aí da parte de escrita, mas são as dimensões. Que assim, para você estruturar essa política, nós temos esses 3 eixos, que é formação esportiva. O que nós vamos tratar da política de formação esportiva? Dentro dessa política, dessa dimensão, eu preciso ter estrutura para isso. Aí eu tenho a excelência esportiva e eu tenho o esporte para a vida toda. Então, dentro dessas 3 dimensões, é que você desenvolve e escreve, né, Felipe? Porque a gente está escrevendo um plano político para o esporte. Entendeu? Claro, dentro dessas 3 dimensões vai entrar estrutura, vai entrar profissionais, vai entrar recurso. É isso que nós estamos agora debruçados em preparar para a gente começar a executar nos próximos anos aí. Agora, pela experiência de vocês, você tem uma cidade como um todo, 184 284 praças esportivas, que a gente fala entre praças, ginásios, e a manutenção disso tudo? Aí, O tamanho da equipe para fazer tudo isso. Então você sai de manhã e você fala, bom, uma inundou, a outra roubaram o fio, a outra não tá faltando a cortar outra, grama, hã? e aí vai. e por aí vai. É isso mesmo? Por aí vai, Marcão. Infelizmente, não vou generalizar, mas você tem pessoas que cuidam e pessoas que estão lá para Vandalizar, né? vandalizar o patrimônio público, ou o patrimônio qualquer. Né? Nós já nos deparamos esse ano, dando um exemplo, solicitação de uma cesta de basquete. Do jeito que foi colocado, 2 dias depois já estava quebrado. Então, e também tem aquele pessoal que cuida, aquele pessoal de associações de bairros que abraçam, né? E ali zelam pelo patrimônio. A gente tem de tudo. Fernandinho... E a gente não pode esquecer também, né, Felipe? A Fundação do Esporte, ela tem suas limitações, né, operacionais, e a gente tem que não deixar de esquecer o agradecimento para todas as secretarias da prefeitura que nos ajudam, né? Iluminação, CMTU, obras. obras, Guarda né? municipal. Agricultura também. Então, sim, são vários setores que eles se conversam entre si e, de alguma forma, a gente se coopera entre nós, né? A Fundação, apesar desse número alto de espaços públicos, essa cooperação entre as secretarias, para nós, é muito importante. Sem isso, provavelmente a gente não teria, né, Felipe? Não teria como. A comunidade se manutenção. cotiza também, né? Eu percebo que praças públicas, quando vocês comentam, nós acabamos de sair de uma inauguração da Zona Sul. Da Cara, praça. aquilo não é uma praça, aquilo é 2, 3 quarteirões. É um Ele é complexo, gigantesco, né? é um complexo, não é? Como dar manutenção para aquilo, né? Segurança, iluminação, água, luz, telefone, internet, não é? As atividades. Porque no dia seguinte da inauguração, alguém tem que abrir a porta, limpar, Exatamente. na verdade, e colocar atividade. E aí? Também Exatamente. passa pela secretaria Marcão, de vocês. e aí também a gente valorizar o servidor, né? O servidor e a Fundação de Esportes, ela é uma secretaria que ela funciona diferente. Você pratica o esporte que horas, Marcão? Então, né, para falar bem a verdade, só Não de tá madrugada. praticando. Não muito, mas mais de madrugada ou na hora do almoço. É o horário que uma pessoa estaria trabalhando normalmente? Não, nem das 6 da manhã que eu faço às 7, nem na hora do almoço, meio-dia. Os nossos eventos, Marcão, que horário que funciona? Só final de semana, Ou à noite. ou à noite. O servidor está fora do horário dele. Isso é verdade, uma Esse- coisa para se esse é um ponderar. O assunto- servidor do esporte, ele trabalha nos horários que a maioria das pessoas estão descansando. Ou Ou final de semana. ou tendo alguma atividade de lazer. De coisa. Então, o servidor nosso, ele está... Esse é um assunto importante que o Felipe comentou, que a gente tem, né, Felipe, assim, nos causado várias reuniões para tentar resolver essa demanda aí. Acredito que possa ser um assunto aí para a gente discutir mais para frente. Porque querendo ou não, você tem uma secretaria, o esporte passa a ser agora, depois do Covid, uma das buscas da maioria, na verdade, das pessoas, porque nunca se vendeu tanta água, nunca se vendeu tanta bicicleta, nunca se abriu tanta academia na cidade, porque as pessoas deixaram de falar, eu vou fazer atividade física quando eu precisar. Hoje não.
não é nem moda, passa a ser obrigação. E essa obrigação descarrega em cima dos senhores, porque nós temos uma cidade ávida em praticar esportes, em correr, em praça pública, e aí tem que estar limpo, conservado, com manutenção. E o entendimento do espaço público aberto e um espaço público fechado. Bem pensado, bem É falado. outra coisa que nós temos de comentar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com um bate-papo a respeito de esporte. Nós estamos aqui, não só o esporte, mas o cotidiano de uma cidade que vive com o esporte no seu dia a dia e não percebe. Quando vocês comentaram esse número, 284 praças ou ginásios ou campos de futebol que nós temos na cidade de Londrina. Esse número realmente ele impressiona. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta para continuarmos o nosso bate-papo a respeito de esporte em Londrina com o Felipe Prochet, o Mazinho e o Fernando Ioghi. E o seguinte, bom, no primeiro bloco, nós descobrimos de onde os senhores vieram, né, e por que os senhores estão envolvidos com o esporte nessa cidade. Pois bem, descobri também o que é o fundo, né, de apoio ao esporte na cidade de Londrina, aqui na Secretaria de Cultura. Eu tenho o Promic, vocês têm o FAPE. FAPE, muito bem. E que o FAPE atende quantas modalidades? Hoje 84. 84. E reunindo todos os atletas, perto de 15 mil pessoas são atendidas diretamente. E que nós temos 284 praças, que mais? Ginásio, autódromo, tudo. Praças esportivas. Praças esportivas. Muito bem. E nós temos uma cidade que cresce, nós temos uma cidade que as pessoas querem cada vez mais os seus lugares para correr. Se correu, tem pedrinho, tem grama, Fundação de Esporte. Se caiu uma placa, Fundação de Esporte. Se tem uma tabela trincada, Fundação de Esporte, né? É isso, né? Marcão, uma coisa interessante, você falou de pós-Covid, é interessante que o povo procurou muito mais academia. O Mazinho trouxe uma informação semana passada, que ele viu em alguma apresentação. O Paraná hoje é o estado que mais tem academias no Brasil. São 51 mil academias, né, Mazinho? Isso. Como assim? No Brasil. E Rapaz. o Paraná é o estado que mais tem academia no Brasil. E aí, você falou da questão de correr. Londrinense se depara direto. Via interditada, maratona, corrida e tal. Nós temos corridas de rua quase todos os finais de semana, Marcão. E tem tudo a ver com a Fundação de Esporte. Tem que passar por lá. O primeiro rua. pedaço que vai passar da prefeitura sobre uma maratona é a Fundação de Esportes. Falando nisso, o que a Fundação de Esportes toma conta da cidade? Então tá, vou ter uma corrida, Fundação de Esportes. Fundação de Vou Esportes. ter o quê? Vou ter um esporte lá no Moringão, Fundação de Esportes. Vai ter Onde vai? no autódromo? Fundação Autódromo, de Esportes. Fundação de Esportes. No Estádio Café. Fundação de Esportes. Qualquer jogo que tiver por aí de campeonato. Inclusive, estávamos lá. em comemoração, né? O Estádio do Café, aniversário dele ontem. Quantos anos? 22 de agosto de 76. Oh, que maravilha, cara. Já tá velhinho, né? Ah. Por falar nisso, as pessoas também perguntam a respeito de manutenções. Como faz manutenção, rapaz, naquele negócio chamado complexo que vem cartódromo, autódromo, que mais? Tem o velódromo, tem A pista de BMX, a pista de MX, a bocha. a bocha. Rapaz, aquele lugar é grande. Você só descobre que aquele lugar é grande quando você voa de drone e pega as imagens. 20 alqueires dentro da cidade, vai, vamos. São 20 alqueires. 495 mil metros quadrados. Meu Deus. Nós teremos uma revitalização no autódromo, que é uma reivindicação. Falando nisso, tem muita gente que não sabe que quase todo dia tem atividade no autódromo, né? Exato. As pessoas não têm noção que tem teste de pneu, teste de combustível. Todo dia tem alguma coisa no Na autódromo. verdade, é isso, Marcão. A gente acaba não sabendo o tanto que o esporte movimenta a cidade. Não é só, igual eu falei, maratona, todo final de semana tem uma maratona. Quase todo final de semana. Nós temos aí até a Maratona de Londrina, temos aí a prova também pedestre da cidade de Londrina, que contempla lá... Das grandes, né? As grandes. Fora as particulares que tem que passar por lá também, né? 3 mil, 5 mil, 2 mil pessoas inscritas em cada prova dessa. Então, é todo dia movimentando. O autódromo é agenda cheia o ano inteiro. Agenda cheia. Desde teste de pneu, track day, Moto velocidade, Fórmula Truck, que teve aqui recentemente no final de semana passado. NASCAR.
Entre Moto, outras aí. velocidade, Infelizmente nós não arrancada. temos a Stock Car, que é um movimento que a gente está tentando trazer de volta. Até você já conversamos sobre isso. E sim, vamos ter aí um grande investimento do governo do estado. Está tudo caminhando bem para que o governo nos contemple aí com 20 milhões de reais para a reforma do autódromo e cartódromo. O que vai possibilitar a Londrina, Marcão, receber novamente a Stock Car, vai possibilitar que a gente receba no cartódromo um sul-americano ou um campeonato brasileiro. E aí você vai perguntar, mas 20 milhões de reais investido não é nada para o que o município pode arrecadar com esse equipamento em ordem. Para você ter uma ideia, uma Stock, se a gente tiver ela de volta, segundo dados ali das etapas, né, que ela acaba aí no Brasil inteiro, ela chega a deixar 35 milhões numa cidade, onde vai movimentar o restaurante aqui do lado, vai movimentar o hotel, vai movimentar o shopping, vai movimentar tudo. A loja de autopeça. Né? Uma Fórmula Truck, só né, Fernandinho, que ele nos apresentou lá, ela traz 1.000 pessoas para poder girar o evento. Um levantamento que a CIO tinha feito, o dinheiro movimenta 7 vezes, quando ele entra dentro da cidade, ele movimenta 7 vezes antes dele sair da cidade. Quando a mola propulsora é o esporte, né? Exatamente. E dentro disso, desde o início do governo do Thiago, a gente vem trabalhando para buscar essas realizações de eventos na cidade. Então, nesse primeiro semestre, nós tivemos aqui a seletiva para o Sul-Americano de Karatê, o Campeonato Brasileiro de Karatê, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê. Nós tivemos uma etapa de ginástica. Uhum. Nós vamos ter o brasileiro de ginástica rítmica agora. Agora, hoje, nós estamos com o judô no ginásio do Colégio Marista. Com apoio do Governo do Estado e Fundação de Esportes. Que, diga-se de passagem, também nunca tinha sido realizado, né? Esse ano já é o segundo que a gente realiza junto com eles. O de Karatê também foi com eles, onde eles ajudam com a hospedagem, com a alimentação de parte. Sempre tem esse tipo de parceria. Ou o projeto ele é só local, municipal, ou vocês fazem local com estado ou local com o nacional. Seria órgãos federais, estaduais e municipais. É que esse modelo veio a Federação de Judô e mais o governo do estado, que é um modelo que o governo tem, né, Felipe? Que a gente, nessas reuniões de estrutura do esporte, né, o governo também interessa por Londrina, que é a segunda cidade do estado. Segunda cidade do estado. E a gente, como a gente falou agora há pouco, né, nós somos protagonistas de muitas modalidades, né? Então, assim, se você parar para pensar, tanto no esporte coletivo como no individual, nós somos referência. Nós vamos trazer de volta, Marcão, para o mês de outubro, o Harley Globetrotters. Cara, sensacional, hein? E teremos também esse tudo... A gente está trabalhando para o brasileiro de jet ski. De jet ski no Lago Igapó, contemplando ali o aniversário da cidade. O Campeonato Brasileiro de Jet Ski no Igapó é uma reivindicação de muitos anos, né? O Jogo das Estrelas com a Agroplay lá no final do ano. No Estádio do Café. E para fevereiro a Copa Brasil, né? E já está confirmada já para o final de fevereiro, começo de março, a Copa Brasil de vôlei. O que é a Copa Brasil de vôlei? São as finais da Superliga, onde vem para uma cidade só os quatro né, finalistas ali, semifinalistas do vôlei masculino numa semana e do vôlei feminino em outra semana. Também teremos em setembro agora aí um quadrangular aí entre Flamengo, Minas Tênis Clube, Maringá e Londrina no vôlei feminino, onde a Thaísa, que é a jogadora da seleção brasileira, também vai estar aqui. Bernardinho possivelmente esteja aqui. Então, assim, vários movimentos, né, nos bastidores, né, Marcão? Não tem como você trazer um evento se você não fizer o seguinte. Bom, vai lá, ou São Paulo, ou Brasília, ou Curitiba, ou Rio de Janeiro, e faz uma reunião. Volta. Alguém vem de lá para cá, faz mais uma reunião aqui. Aí os dois tratam uma terceira reunião. Aí vai procurar o prefeito na terceira reunião. Aí vai lá ver o lugar.
vai numa quarta reunião ver o lugar. Aí negocia novamente, volta para Brasília, volta para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Alguém fala, quantas reuniões são essas? Cara, mas daqui a pouco parece que brota, parece que brota o evento. Não brotou. Faz 5 meses que está se negociando, 6 meses que está se negociando. É isso, né? Senão não tem como. Quanto mais negociadores no bom sentido, né, Mazinho? Vocês são negociadores, o Mazinho tá nisso desde que eu tinha cabelo, Mazinho. É negociar para trazer as coisas para a cidade. Como é que você negocia isso? A gente tem que criar instrumentos, né, no município para fomentar isso, né? Sim. A gente tem que trazer o Estado mesmo, que nem o Mazinho comentou, o Estado é pioneiro em políticas públicas do esporte a nível Brasil, e nós aqui no nível município estamos, vamos falar, copiando as coisas boas, os elementos bons, como foi esse último termo de cooperação que o Estado firmou com o município de Londrina. E nós queremos reproduzir esse mesmo documento a nível local, né? Para que a gente consiga fazer uma atração de eventos grandes, vinculados à confederação, à federação das modalidades, para que Londrina volte a ser o celeiro e recepcionar essas modalidades. Vamos colocar os equipamentos, né, Felipe, aptos a receber tanto o Moringão, o Autódromo, o Estádio do Café. Todos não são fáceis. Primeiro tem que arrumar a casa, são né? desafiadores, mas nós estamos criando todos os instrumentos para que a gente consiga fomentar e Londrina ser um elo atrativo para a modalidade esportiva aqui. Eu falo mais na questão do lazer, né? Porque a gente tem, além das obrigações, né, da Fundação de Esporte, nós temos o esporte e lazer. Então, são os dois precursores da Fundação de Esportes que a gente tem esse papel fundamental de fomentar tudo isso. Toda vez que eu vejo uma praça pública, eu vejo Igapó, eu fico imaginando o seguinte, lá vai a FEL porque tem lazer. Né? Não, o aterro é nosso. O aterro é de vocês? O aterro é de vocês. Nossa responsabilidade ali. Tudo que tem ali dentro, o aterro é de vocês. Ô Mazinho, você é do tempo, eu digo você, todos nós somos, né? Mas, pô, Londrina já foi protagonista de um time de basquete com referência, handball com referência, que mais? Futsal com referência. Eram outros tempos. A modalidade mais praticada. É isso mesmo? Né? Qual que é a modalidade hoje que você fala assim, cara, que foi mais praticada em Londrina com resultado? Resultado de medalha? Então, assim, aí depende das décadas, né? Teve os momentos do futsal. Cara, nós tivemos um time de futsal. É do tempo que você fala do fuzil? Então, nesse tempo eu não morava aqui, eu vim de fora. Você já ouviu falar. Tem um histórico. Tem um histórico, fuzil, né? com certeza a gente já ouviu falar. Eu falo assim, eu tento fazer esse histórico por quê? Por década. Porque a administração muda, só que a história continua. Foi criada uma história, ela continua. Exatamente. Por isso que eu falo que se a gente produz hoje e constrói uma política de esporte, vai valorizar todos esses eventos que o Fernando e o Felipe falou agora. Tanto no estádio, no autódromo, no cartódromo e nos ginásios, que são as modalidades individuais e coletivas. Veja bem, agora nós falamos do karatê a nível mundial. Né? O Marcelo, técnico da seleção brasileira. O taekwondo, o Fernando, técnico da seleção brasileira e atleta olímpico. A Natália Faravinha, atleta olímpica do taekwondo. A Elisângela, a Lili, no voleibol. Aí o basquete, por questão de equipe, na década de 90, nós fomos o quinto, né? Ficamos em quinto lugar, que foi a melhor colocação da época do basquete a nível nacional. Você me fez gritar muito naquele Moringão. Mas nós já tivemos também assim, na modalidade, por exemplo, natação também. E a natação. O Rogério Romero. Que é uma modalidade que a gente precisa, aos poucos, resgatar. Até fiquei sabendo que o nosso colega Cláudio Bravin, presidente do IPU, era nadador na década de 70. Polo, né? E também atleta de polo, atleta de né? polo. De polo aquático. Dá um abraço pro Bravin. A gente não pode esquecer GRD também. Não, a GR, a Daiane, a Márcia, que é Elizabeth hoje... Lafranc, a Bárbara Lafranc. Bárbara, mas a começou Bárbara. com a Elizabeth. Mas a aí Bárbara. você tem também os técnicos nisso tudo, né? Você citou do basquete. Hoje nós temos uma grande referência a nível Brasil, que é o Bruno, né? O Bruno, o Onde tá o Percy. Percy? O Percy, que saiu daqui. O Percy, a última vez que se eu não me engano, ele estava num clube de Portugal. Se eu não me engano. Mas... Cara, como que Londrina teve, foi expoente no handball, O handball, o professor Jean, que está em Joinville hoje. não é?
Tá Eu me na lembro disso, Fundação time de Joinville. basquete, nós íamos e a gente conhecia, os atletas eram reverenciados, a gente se encontrava com eles em todos os Voleibol, lugares, grande voleibol. tradição do Mas o voleibol. que era? Era uma soma entre política pública, era uma soma entre uma outra época, tem tudo disso também. Não adianta, às vezes, a gente viver do passado. Ô, Marcos, mas né? assim, o Felipe, a gente vem conversando sobre essa forma hoje de fazer esporte. Vou tentar ser bem breve nesse assunto, que a gente vai precisar falar um pouquinho mais dele. Assim, ó. O esporte, como hoje nós temos o Comitê Brasileiro de Clube, é um órgão que apoia muito o clube, mas São Paulo, Rio, Minas ainda mantém clube amador forte no esporte. Londrina, o nosso histórico de tudo isso que nós falamos, era feito em clubes. A prefeitura apenas acompanhava isso. Hoje, essa demanda de espaços físicos que ficou envelhecido e não está mais apropriados, conforme as modalidades, as regras das modalidades, essa política caiu no nosso colo hoje. Então vamos lá, não, eu gostei desse assunto. Então é o seguinte, Yacht Club, Canadá, Country, Alemão, Grêmio, A tudo. CEL. A CEL, então tá bom. Os clubes tinham as suas estruturas, treinavam o pessoal. Quando esse cara se destacava em segundos, em metros, ou seja, passava daquele limite, saía dali da estrutura do clube, aí sim. Aí alguém fala, opa, esse cara merece medalha, esse cara já tá começando a bater recorde. Exato. Tirava ele para ser expoente. Acabaram-se os clubes da cidade. E aí? O esporte mingou. É assim, ó, é que nós trabalhamos com eventos dentro da Secretaria de Esporte do Estado, que são os jogos oficiais, que é representado pelo município. Federação é representada por clube. E quem fazia a base do esporte sempre foi o clube. É porque assim, ó, hoje a gente tem uma demanda de apropriar os espaços esportivos para atender as modalidades esportivas. Entendeu? Londrina. Então, eu vou dar um exemplo. Do Moringão, que nós vamos falar daqui a pouco também. Era uma quadra de 30 metros que jogava-se tudo dentro dela. Hoje a quadra de futsal e de handebol é 40 metros só de comprimento e 20 Isso aí de ninguém largura. sabe. Entendeu? Aí precisa adequar esse espaço. Foi aumentado o Moringão, que é o caso que deu aquele problema do piso, que nós Faz vamos falar parte do depois. problema. Mas a parte técnica hoje de desenvolver o esporte está dentro da política municipal de esporte de Londrina. Essa política nós vamos ter que assumir que os clubes sociais não têm mais interesse, não têm mais estrutura e nem dinheiro. Falar a verdade. Essa demanda veio para nós. Tiago, prefeito, Felipe, entendeu? E nós, eu e o Fernandinho, a gente tem que estruturar isso. Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho. Eu gostei dessa história, hein? Agora eu fiquei curioso. É verdade, eu sou do tempo, quando eu tinha cabelo e eu dançava muito, nós tínhamos 6, 7, 8 clubes com bailes, com piscinas, com ginásios, e aí você incentivava a molecadinha para lá com 5, 6, 7, 10 anos, aí depois tinha dente de leite, sem dente, com Exato. leite, e aí vai, 17, 18, opa, o cara se destacava, a menina se destacava, era pinçado dali, aí sim. Aí a prefeitura ou o governo falava, opa, esse cara agora está merecendo Marcos. ter um treinamento um pouco maior. Agora, sem os clubes, sobra para dentro. Ô Marcão, a gente não se atentou nisso. A nossa área, tá, Felipe, de gestão, quem estava na época. Mas quando já foi criado o FAPE, o fundo, isso já era para ter startado, que é um pensamento. Que se foi criado um fundo para ajudar o esporte, que os clubes não estavam dando conta. Passaram essas 2 décadas, agora provou-se que os clubes estão sem estrutura e quem está tendo que manter essa política de esporte é o fundo, que tem 6 programas, que é um dinheiro, um orçamento público. Então nós temos que hoje adequar os espaços municipais, aí tem algumas críticas comparado a outros municípios. Ah, mas tal município tem 3, 4 ginásios. Mas na época, esse município não tinha clube que fazia esporte, porque era um município menor que Londrina. Então, Londrina tinha esses 16, 18, 20 clubes e associações que faziam esporte. E Londrina ficou, claro, apoiava esse esporte. Porque não é função da prefeitura fazer isso. Não era uma política que o município tinha que executar isso. Entendeu? Muito então, bem. nós temos que adequar isso e falar muito bem com isso, que é uma demanda importantíssima no momento da cidade hoje. Muito bem. Voltaremos daqui a pouquinho, porque agora entendi mais um pouco a respeito de o que aconteceu com o esporte da cidade de Londrina a partir do momento da falência dos clubes. E isso é uma realidade, né? Aqui nós temos poucos clubes em Londrina que conseguem até hoje sobreviver. A gente já volta, não sai daí. Pois bem, estamos de volta com o esporte na cidade de Londrina, com as minhas curiosidades latentes. As minhas curiosidades, provavelmente, é a curiosidade de maioria dos londrinenses, né?
Primeiro, então o aterro parte, tá lá com vocês. Fundação de Esporte está no aterro também tomando conta. Correu, brincou, cachorro caiu dentro da água, tudo com vocês ali, né? Pipa, choque, trombada. Principalmente aquela parte das canchas lá de areia, essa é a nossa... Com vocês. É. Zerão. Zerão, as quadras ali, tudo. Mas igual a gente falou, Marcão, lembrando do primeiro bloco, né? A gente ali na fundação, a gente não sobrevive sem a ajuda dos nossos parceiros ali. Então, sempre que tiver ali, a gente tá, lógico, as demandas a gente vai receber todas e nós compartilhamos ela com a nossa Secretaria de Obras, com a nossa CMTU, SEMA, com a SEMA, com a Agricultura, sempre nos... segurança. É o seguinte, o zerão ali também é gigantesco, né? Enorme. Enorme, não é? Cara, ele vai até quase lá do outro lado, e aí o Yacht Club agora fez uma pista de caminhada dentro do Yacht Club, ali pertinho de onde tem as... Tem uma ilha ali. Uma ilha, ficou muito legal. Mas então, ali no Zerão também tem possibilidade de fazer uma reforma logo ali também, né? Já tem até uma verba, né, da deputada Luísa, se eu não me engano, só que a licitação ela deu deserta. Não, ela veio, mas aí não foi homologada. E então já está num processo licitatório, um novo processo licitatório para contemplar o... Não está abandonado o Zerão. Não. Faz parte do projeto de revitalização. Só para fazer um destaque, né, Felipe, em relação a essas... De novo, falando sobre verbas não vinculadas aos cofres municipais, né? Perfeito. Só durante esse semestre, toda a tratativa, né, que foi feita, essa busca desse dinheiro, né, para a gente poder fazer a manutenção, novos equipamentos, todos foi um trabalho em conjunto. Até recentemente o Felipe obteve resposta positiva de 1 milhão, né, para reformar bom colocar isso, Marcão. O Fernandinho bem lembrou isso, né? Os deputados, nós temos alguns deputados parceiros, né? Não vou citar os nomes aqui porque eu posso cometer alguma falha, né? Mas nós temos uma verba agora para transformar o ginásio do Bandeirantes num centro de basquete, com quadra nova, com quadra de 3x3 do lado de fora, uma reforma ampla no ginásio do Bandeirantes. Você conquistou pelo coração, né? Esse o deputado Raul... ele joga basquete, ele gosta. Basquete. A gente estava precisando, falei, Raul, tem uma oportunidade de a gente criar o centro de basquete. Ele, aonde? Falei, no Bandeirantes. Com quanto? 1 milhão. Ele falou assim, tá garantido. E já veio. Pegou pelo coração, isso é bom. Isso já veio. Então, dentre essas verbas dos deputados, angariadas aí nessa início de gestão, a gente já tem quase 11 milhões, fora os 20 milhões do autódromo, e também tem um compromisso da própria Daiane, que nós citamos aqui, de apresentar para nós um projeto do centro, como se fosse o centro de ginástica brasileiro, para voltar para Londrina, Marco. Ah, que maravilha. A gente está pensando também, isso, claro, projetando para frente, a questão da Arena Combate. Então, vários espaços também, além dos que você comentou, 284, ainda assim, provavelmente a gente vai aumentar esse número, porque vão chegar mais recursos, estamos buscando mais e provavelmente esse número... Mas o nosso foco não é nem aumentar, né? É manter também, qualificar, né, o que nós já temos. Você fez uma pergunta um pouco atrás, como manter esses espaços, e realmente é uma dificuldade, né? Nós não fugimos dela, porque os espaços de Londrina, eles, como o Mazinho também colocou no bloco anterior da questão dos clubes sociais que ficaram defasados, os nossos espaços também ficaram defasados. O único que sofreu uma grande atualização foi o próprio Moringão, só que dentro dessa atualização ele também ficou com um defeito, que foi o que gerou esse grande repercussão que teve aí no primeiro semestre, que foi a questão do piso do Moringão. E como que está o Moringão? Então, o Moringão, como o Mazinho estava colocando, teve que fazer uma expansão da quadra. A quadra original ela tinha 18 centímetros de concreto e a parte nova, quando construiu, com 3,5. Isso criou-se ali uma umidade embaixo que só foi mostrada com a perícia judicial. Então, com a contratação da perícia, se constatou esse problema na quadra. Nós já tivemos reunião com a PGM, com a gestão, com
a Secretaria de Obras, e nos próximos dias nós estaremos recebendo em Londrina algumas empresas, né, das mais renomadas aí do país, em questão de quadra, e para poder apontar ali qual é o, né, Fernandinho, Mazinho, qual que é o caminho que a gente tem que seguir. O melhor processo que a gente deve seguir a partir de agora, né? Porque o piso é uma especificação muito técnica, então por isso que a gente tem que ter a humildade suficiente para a gente chamar pessoas com conhecimento para conversar com a secretária de obras, para entender a complexidade que é um piso, a manutenção do piso e a instalação de um piso desse. Então, hoje a gente está fazendo esse contato com as empresas que têm essa especificidade, para que a Secretaria de Obras consiga entender exatamente o quão é técnico, o quão é complexo essa instalação. E lembrando, Marcão, que se a gente quer ter um equipamento que a gente consiga trazer grandes eventos, não só culturais, mas esportivo, esse equipamento ele tem que estar homologado. Então, o gramado de um estádio, ele tem que estar, se eu quiser trazer um jogo da Série A, ele vai ter que estar em padrão de Série A. Se eu quiser trazer um jogo de Série B, ele vai ter que seguir padrões. Quadro, mesma coisa. A iluminação é a mesma coisa. Então, esse equipamento ele tem que estar homologado. E com a quadra do Moringão, não é diferente. A gente tem que seguir ali as exigências, né, Mazinho? Especificações, da porque... CBB, da CBV, que é a CBB que é de vôlei, da CBV que é CBV que é de vôlei, CBB que é de basquete. Então a gente tem que seguir essas exigências. E a mesma questão com a questão da quadra, né, do futsal, né? Que é o que tem a maior exigência, né, a maior metragem, né, que foi 40 por 20. Que foi a situação do Moringão, né? A gente durante esse primeiro desde do início, né, da perícia, o Moringão ficou impossibilitado de receber modalidades esportivas. Nós estamos recebendo ultimamente somente as modalidades que usam solo, né? São tatames. E tem um piso auxiliar. Né? Que a gente coloca um tatame, que aí modalidades que usam solo tranquilo, mas modalidade esportiva, infelizmente, como futsal, vôlei, nesse primeiro, desde a perícia ainda que não foi teve. feita, ainda a gente não pôde liberar para esses Esse ano ele é liberado ou não? Esse ano ainda passa em verificação e tratativas? Nós temos já marcado essas visitas, né? Que ela vai já até... Iniciou já vai começar a partir dessa última quinta-feira, já iniciou já as primeiras visitas. E aí, acho que na primeira semana de setembro também vai ter, e na segunda semana de setembro também tem o pessoal visitando aí para que a gente... Importante isso aí, Marcos, assim, falando da parte técnica, como é um ginásio multiuso, e dentro dessas especificações de cada confederação ou federação, então você vai colocar um piso apropriado, igual aquele piso da de madeira que a gente chama de piso flutuante. Então ele vai estar apto a fazer um evento a nível nacional e internacional de qualquer modalidade esportiva de quadra, handball, futsal, que são as quadras maiores 40 por 20, basquete e vôlei. Só que dentro disso aí a gente tem que estar bem alinhado, porque, um exemplo, um piso flutuante, nós temos uma tabela de basquete que deve ter quantos quilos uma tabela daquela assim de cabeça? Assim, então, essa tabela, ela é móvel, só que ela tem que passar em cima desse piso para chegar e ficar colocado numa posição que é, por futsal e por handball, é quase 1/3 da quadra que a tabela de basquete fica. Então, tem que ter um processo de pôr essa tabela, de tirar um cuidado, né, Felipe? Como o Felipe falou. Como cuidar desse piso. Aí nós temos um ginásio que ele é simpático para formaturas. Então nós temos que ter um cuidado de montar algo em cima, em tonelada, em questão de pôr e tirar. A tentativa desse piso que deu problema foi até uma tentativa válida, audaciosa, vamos dizer. É de ser removível, monta e desmonta. Só que dentro desse processo tem que ver a nossa realidade de ter um trabalho desse. Vamos supor, eu falo realidade a nível nacional. É muito difícil a nível nacional você ter no país uma estrutura de pôr e tirar aquele piso com facilidade, adequado para guardar, montar ele.
Porque depois Entendeu? depois da reforma do Moringão, ele virou um equipamento cultural também, né? Além do esportivo, né? Ele também recebe eventos, shows, né? Formaturas. Formaturas. Então ele se tornou um evento necessário para a cidade de Londrina, né? Nós não temos um centro de eventos talvez apto para receber e o Moringão se tornou esse equipamento público Teve que municipal. se adequar a isso, Teve que se né? adequar a essa realidade. E também é um E equipamento. mexe no piso toda vez que fez uma formatura, protege o piso, mexe nele. Tá certo. A gente tem que conciliar os dois. Senão ele fica um equipamento ocioso também, né, Marcão? Mas por falar em ocioso, eu ouço dizer a respeito do Palácio Futsal. Palácio Futsal é fundação ou não? Não. Não, O né? Palácio Futsal, ele já foi um patrimônio lá municipal. Aí ele foi cedido para um terceiro que ganhou na justiça lá o bem. E agora ele está indo para leilão por falta de pagamento de tributos aí. De Particular. Ô, Mazinho, você tinha comentado comigo qual que é a diferença entre uma praça esportiva fechada e uma praça esportiva aberta. Estou eu lá no lugar brincando, batendo basquetinho, levo lá comida, bebida, levo um som, tá bom, não tem tranca, não tem cerca, não tem gradil, não tem nada. E tem aquela outra que eu percebo que às vezes ela é fechada e tem alguém com a chave e não é a prefeitura e às vezes é um vizinho. Isso existe em Londrina e não tem? Então, é uma forma de fazer gestão que nós temos que também nos aprofundar e melhorar isso, com certeza. Tudo tem que melhorar com o passar do tempo, as coisas aumentam. Como a gente comentou agora várias vezes, que os espaços esportivos que a gente tem já é suficiente, a gente tem que recuperá-los e adequar eles. Só que as pessoas têm que dizer assim, ó, eu vou lá no aterro, é um espaço público, mas ele é um espaço público aberto. Qual que é a autorização que você tem para ir lá brincar com seu filho, andar de bicicleta, soltar uma pipa, andar com o cachorrinho? Não tem autorização para isso. Um espaço já fechado, que a gente fala assim, que você tem que ter um MATAU, né, que é um termo de autorização de uso, passa pela fundação. Porque daí tem normas, critérios, né? Tem a aprovação de bombeiro, de segurança. A questão do autódromo, questão de estádio do café, O Moringão, Moringão, né? Então, as pessoas têm que entender bem Maria na Cecília, administração Bandeirantes. pública, né? Esses dois São modos cerca de gestão, de né? 6 equipamentos desses 284, 6 que a gente regulamenta ele de forma direta. Os demais, eles são feitos pelo próprio usuário, né? Foi um assunto que a gente tratou recentemente, Mazinho, com o presidente do Conselho Municipal, com o Joel, sobre o assunto, né, da utilização desses espaços, né? Desses espaços que estão espalhados por toda Londrina, até mesmo nos próprios distritos, né? Então, são inúmeros espaços que nós temos a responsabilidade de administrar e manter, mas também a gente entende que a ocupação é da comunidade, né? A ocupação desse espaço é da comunidade. O trancar, o fechar é ruim para nós, é ruim para os usuários e é ruim para a comunidade, né? Então a gente precisa entender qual é a melhor política para que a gente possa gerir esses espaços esportivos, tanto no segmento aberto quanto no fechado, que o Mazinho comentou. A gente comenta a respeito da população que precisa lazer junto com entretenimento e junto com esporte. Fernandinho, alto rendimento. Alto rendimento, normalmente as pessoas quando vê uma competição, vê a Olimpíada, falam, por que a gente não tem atleta lá? Né? Campeonato Mundial, por que a gente não tem atleta lá? Isso depende também de tudo aquilo que a gente conversou. As escolas acabaram não se cotizando, os clubes acabaram fechando também, e aí você não tem onde descobrir esses novos talentos, né? Nós temos em Londrina alto rendimento? Nós temos um dos nossos exemplos que é conveniado conosco, é o próprio atletismo, né? Que é sediado na UEL, né? Então nós temos lá grandes 26 anos, referências. né? Que ele vai completar agora 26 anos de projeto, Marcão. E o evento dele vai ser amanhã, domingo, né? E comemorativo esse marco histórico. Mas isso é um exemplo do próprio apoio que o município dá para essas modalidades de alto rendimento. Eu estou falando que isso é um dos inúmeros exemplos que o próprio FAPE causa para a cidade de Londrina, né? O benefício que ele traz para atletas, para gestores do esporte e para o município como um todo. A gente fala de alto rendimento, aí agora veio aqui mais em mente, né? O Luciano Paglarini,
Que é do ciclismo, que, então assim, a gente começa a falar, né, Felipe? A gente vai lembrando de tantas... E o ciclismo, a Confederação Brasileira, o órgão máximo que organiza uma modalidade esportiva, está em Londrina, se não me engano, acho que mais de 10 anos, com o Zé, né, que a gente chama de José Vasconcelos, né? Quer dizer, essa confederação aqui, e o Paglarini é um ícone do ciclismo mundial. Mundial, para a gente ter uma ideia, né? Mas às vezes o tal da prata em casa não faz milagre, né, rapaz? Tem uns caras muito bons, reconhecidos mundialmente, de Londrina, e às vezes a gente não reconhece aqui, né? Então, Marcos, não é por questão de reconhecer. Quando eu falo assim da gente estruturar uma política pública, está baseado naqueles 3 eixos lá que eu comentei com você. É uma coisa que tem que iniciar agora, mas ela é constante, né? Presidente, a gente podia fazer isso, né? Dar uma recuperada assim nas décadas, né? O Mazinho já passou umas 40 décadas aqui, mas assim, Mazinho, quais foram os principais atletas na década de 30, depois 40, 50, 60, 70, 80, e vão todas elas esse reconhecimento. Se a pessoa já não estiver aqui entre nós na Terra, reconhece, traz aí um filho, né? Traz aí a esposa, e a gente poder fazer esse reconhecimento. Eu acho que é bem interessante, né? Alguma coisa lá no Moringão, naquele corredor do Moringão, com alguns quadros ali, alguma pintura, algum grafite gigante. Quem que é esse aqui? Esse aqui foi a primeira nadadora de Londrina da CEL. Esse aqui foi o Romero. Corredor é algo para fazer isso. Cara, aquele corredor é maravilhoso, cara. Eu arrumo o grafite. Nós arrumamos isso aí. A gente tem que arrumar o historiador agora. Agora, historiador. Ó, vocês vão atrás do historiador, eu vou atrás do grafite e vocês... Mas, ó, sensacional. Nós temos uma história fabulosa com o UEL. Os professores da UEL, o Reinaldo Ramon, foi o criador dos Jogos Abertos do Paraná. Os Jogos Abertos do Paraná foi criado por um professor da UEL, o Reinaldo Ramon, londrinense. Exatamente. Sabia, Felipe? Os Jogos Abertos do Paraná. É um dos, né? É um das nossas vontades e desejos. Fazer isso, deixar isso marcado, né? Um legado, né? Legado. O Felipe tem esse ideal de criar um museu, né? Um museu já onde fiz no Londrina. Ele já teve essa mesma iniciativa no Londrina, que hoje nós temos um museu do Londrina na gestão do Felipe, lá onde trouxe toda a nossa história. E também, acho que quando ele chegou aqui na fundação, ele sentiu falta desse histórico, que é o que a gente está falando agora, e tá no nosso foco, né? Esse desenvolvimento da história do esporte de Londrina. Coloca o nome de quadra desse pessoal, coloca o nome de corredor e por aí vai. Estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque a gente tem mais curiosidades a respeito do esporte na cidade de Londrina. A gente já volta. Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo a respeito de esporte na cidade de Londrina. Lógico que não termina nunca, né? Então eu tenho aqui a quantidade de perguntas que chega para a gente. É o seguinte, se resumir todas essas perguntas, as respostas já foram dadas, né? E o que mais a gente espera é que a cidade ela entenda que nós temos aí, cara, vamos aos números novamente, 284 praças esportivas, entre elas campos de futebol profissional, suíço, ginásios, não é? E aí a manutenção de tudo isso. Fala nisso, quantas pessoas trabalham lá na FEL? Quantos servidores tem? Mais ou menos assim. 27. Não, só um minuto. 27 para? Pô, tá bem, cara. 284 praças, 27. Só que desses 27 a gente tá desfalcado de alguns ainda, Marcão. Ó, só, quando você fala no cenário de manutenção, né? 27 eu tô considerando nós 3, tá? A gente tem no setor do Mazinho tem os professores, né? Nós temos essa situação também da manutenção, que ativamente nós temos 3 operários que são responsáveis por 284 espaços, né? Então, os principais, que são Moringão, Autódromo, Café, a gente acaba delegando um desses para cuidar daquele complexo todo, né? Então, por isso que a gente fala que sem a cooperação das outras secretarias, a vida de nada disso seria possível. Não seria Mas possível. como presidente, você busca então, junto ao governo, junto ao prefeito, um aumento dessa mão de obra, um aumento de renda para você, para sua pasta, não é? Faz parte, Marcão. E até você colocando isso, né, nós já estamos nos deparando aí com o próximo orçamento. E o orçamento que nos foi deixado não é o real, né? Então, a gente vai ter um corte desse orçamento que deixaram
que é um orçamento, na verdade, fictício, né, que não se realizou, e que vão voltar para a realidade, né, Fernandinho? Que o histórico da FEL é 1, e eles deixaram 4 milhões a mais do que esse histórico. Então a gente vai voltar mais ou menos para aquela base, mas o prefeito está empenhado, nós estamos empenhados em buscar, igual a gente comentou aqui, algumas melhorias, algumas emendas parlamentares para reforma, para transformação dessas praças esportivas, porque, como a gente citou também no meio do programa, o Estádio do Café de 76, o Moringão de 74, o Autódromo de 92. E você que vive em Londrina, você lembra de alguma transformação do que aconteceu nesse espaço? Não, ela não ocorreu. Então a gente está buscando sim esses recursos, essas melhorias, para que a gente possa aí ter essas praças com uma cara diferente no futuro próximo, né, Marcão? Senão a gente vai estar só deixando para depois. Muito bem. Mazinho, muito obrigado pela sua presença, viu? Caso queira encontrar vocês, onde? Lá no Moringão. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando com você, com o pessoal da Pai Querer, do Marcão. É importante a gente estar mostrando o que nós estamos fazendo, né? E eu sempre falo assim, o esporte não tem agenda negativa. Ele não tem... Qualquer tipo de esporte, a agenda sempre vai ser positiva. E o que eu espero da comunidade do esporte é que a gente valorize essas ideias, esses momentos em falar coisas positivas, porque nós só processamos na cabeça, parece que só vem a coisa negativa, mas me fala uma coisa negativa de esporte, não existe. Então, de novo aqui, falar que a Fundação está de portas abertas, agradecer muito o momento de estar aqui falando com vocês, principalmente sobre política de esporte, que é algo que nós vamos ter vários momentos discutindo. Então, acho que a Fundação deu esse start, o Felipe que está aqui do meu lado, não preciso falar nada sobre em agradá-lo, mas sim, é um momento novo, são pessoas novas administrando. Espero que o país seja pessoas novas, o Estado já é pessoa nova, Curitiba já é pessoa nova, Londrina já é um grupo novo, que vem com ideias novas, e isso é importante, principalmente para o esporte. A gente modernizar toda essa política que Londrina está precisando. Mas obrigado. como que eu lembro? Obrigado. O esporte não para? Só fica brincando que eu falo assim, o esporte não pode parar. E eu acredito muito nisso. Exatamente. Fernandinho, obrigado pela sua presença, Fernandinho. Tamo aí, Marcão, obrigado a Pai Querer. Daqui a pouco a gente já está ouvindo. Eu sou ouvinte da Rádio Pai Querer, assíduo. Daqui a pouco começa o programa esportivo, tô lá conectado. Exatamente. Fabinho, Reinaldo. Né? E hoje à tarde, cheio de coisa para fazer na Fundação também. Tem que sair daqui e pro judô agora. Então, todos esses eventos pulsa nos finais de semana, e nós da Fundação de Esportes, nós estamos à disposição lá para atender todos vocês. E todo mundo no VGD, hein, Marcão? Amanhã. Exatamente, também, né? Deixar claro grande também jogo. Que tantos assuntos, né? Que hoje também está acontecendo o 3º encontro de educação física que a universidade promove de gestores. Então, tem várias programações durante todo esse dia de sábado, lá na Universidade Estadual de Londrina, voltado para a nossa área, né? Gestão e esporte. Exatamente. E outra coisa, para finalizar, presidente, obrigado, Prochê. Você. E também um contato final, onde é que as pessoas encontram nas redes sociais as atividades da FEL? FEL Londrina, né? No Instagram, e também na própria Fundação de Esportes, aí sempre de portas abertas para receber. Mais conhecido como Moringão, né? Moringão. Estamos lá no Moringão, é isso, né? É isso aí. Maravilha. Obrigado, amigos. Nós tivemos aqui um bate-papo para lá de interessante a respeito daquilo que nós, londrinenses, sempre estamos perguntando. Quais são as praças esportivas, a quantidade, essa densidade do esporte que faz tão bem para a gente e que destaca a Londrina também. É um grande cartão postal da nossa cidade, também o esporte. Obrigado a vocês todos, obrigado pela nossa audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.